Bem, galera, agora voltando para uma parte mais tranquila, é sobre as taxas, o custo efetivo da operação, né? Então, como é que a gente vai trabalhar essa parte? Bem, imagina o seguinte, um custo efetivo, quando você quer calcular ele, você tem que saber qual é o valor efetivo da operação, qual a taxa de juros, chamado SET, custo efetivo total. Se você for financiar um carro, financiar um bem, um eletrodoméstico, financiar qualquer coisa, você vai ter que olhar sempre o custo efetivo da operação. É o custo efetivo total. É o custo da operação efetivamente, ok? Bem, por que eu estou falando isso para vocês? Às vezes acontece uma situação assim, ó. Você tem esse aqui, R$ 600, é o valor do bem. Pagando à vista, você ganha 20% de desconto. Ok? Ele informa para você que não tem, olha só, ele informa para você que não tem juros. Por quê? Você vai pagar em duas parcelas de R$ 300. Ok? Uma mais uma. Ok? Então, essa parte é um pouquinho enjoada. Então, assim, eu vou bem devagarzinho com vocês para vocês entenderem o raciocínio. E aí, ele pergunta para você qual é a taxa efetiva da operação. Ou, se for a banca CESP, ele afirma que a taxa da operação é nula, ou que a taxa da operação é superior a 10%, e aí vai. Ok? Tudo bem. Você desenhando aqui um fluxo de caixa, quanto que você vai pagar na data 0? 300. E na data 1? 300 também. Agora é que vem a dúvida. Agora é que vem a dúvida. É agora que o negócio pega. Qual o valor do bem? Não é 600. Tá bom? Porque o valor do bem hoje, ele está incluso o desconto de 10%, de 20%. Então, o que, que você vai fazer? 600 vezes 80%. Por que 80%? Porque um bem que custa 100%, tendo um desconto de 20%, resulta em 80%. Então, você vai ter quanto? Corto aqui esse zero com esse zero com esse zero, coloco um zero na resposta e 6 vezes 8 é 48. Então, o que aconteceu aqui? R$ 480 é o valor do bem. Hoje. Tá certo? Então, 480 é o valor do bem na data zero. Bem, quando a gente fala em juros simples ou composto, em exatamente um período, eles são idênticos, eles são iguais. É o que acontece aqui. Esse tipo de exercício, ele sempre cai com um período. Se ele cai com um período, tanto faz você calcular ou juros simples ou composto. Indiferente. O resultado vai ser o mesmo. Ok? Então, pensa comigo. Quanto você devia? 480. Quanto que você pagou no momento zero? 300. Ficou faltando quanto? 180. Então, peraí. Você vai ter aqui o MCGIT. Essa daqui eu vou fazer com juros simples, só para a gente dar uma recapitulada, ok? Então, aqui, você vai ter o quê? 180. Só que o montante vai ser 300, porque é o valor que você vai pagar daqui a um mês. Então, quanto que aumentou? Bem, o montante ele é o resultado do capital mais os juros. Se o montante é 300, o capital é 180, os juros vai ser igual a 300 menos 180. Os juros vai ser igual a 120. Então tá aqui, ó, o juros 120. Qual é a taxa por cento ao mês? O tempo é um mês.
ok? O tempo é 1 mês. Então, com isso, você vem para a fórmula do juros simples. Ó. J é igual a CIT sobre 100. Paulo, por que você está usando a fórmula do juros simples? Eu estou usando a fórmula do juros simples porque quando o tempo é um período, tanto faz usar juros simples ou juros compostos. Ok? Beleza. Então, os juros foi de 120, o capital foi de 180, a taxa, o I, é o que eu quero saber, o tempo, T, e aqui você vai ter 100, dividido por 100. O tempo é 1, desculpa. O tempo é 1, porque é só um período. É do momento 0 para o momento 1, ok? Beleza. Aí aqui, você isola direto. Ó. O I vai ser igual a 120 vezes 100, dividido por 180. Bem, como é que vai ser aqui? A gente corta esse zerinho com esse zerinho, divide por 6 em cima, deu 2. Por 6 embaixo, deu 3. O que nós vamos ter? 200 dividido por 3. E quanto é que dá 200 dividido por 3? 6 vezes 3 deu 18, né? Aí deu 2. Isso é 6. Deu 18 de novo. Subtraiu. Deu 2 e aí vai embora. Resultado final, 66,67% ao mês. Então, uma coisa que passou a ideia para você de que não tinha juros, você descobriu que está pagando 66,66% de juros. Tá bom? Isso acontece muito em situações, em instituições que dizem para você que o número de parcelas, que o valor, por exemplo, compre um bem por R$120 ou 3 parcelas de 40. Aí fala assim, mas não tem juros. Calma. Qual o valor para pagamento à vista? Aí ele fala, você paga R$100. Já matou a charada. Os juros tá nessa diferença aí. Tudo bem? Bem, toda vez que envolver taxa, ele vai pedir para a gente esse raciocínio de custo efetivo. Seguindo mais um exemplo aqui nessa situação, que eu quero que vocês entendam, imagine que você tem a seguinte situação. Você tem aqui o segundo exemplo. Você tem um bem que custa o valor de R$300. Ok? E aí, você, para pagamento à vista, você recebe um desconto de 30%. Ok? Beleza. Você vai pagar o prazo de pagamento também são 2 vezes. Uma mais uma. Ok? Então, a parcela, 2 parcelas iguais, 2 parcelas de R$150. Ok? Então, seguindo o mesmo exercício, o mesmo raciocínio, data 0 e daqui um período. Na data 0, quanto você vai pagar? 150. E na data 1, também 150. Ok? Beleza. Aí, você teve data 0, 150, data 1, 150. Mas quanto que custa o bem hoje? 300. Primeiro, o bem hoje custa 100%. Tira 30%, que foi. Então, você vai pagar só 70%. Então, 70% vezes 300 dá quanto? 1, 2, 1, 2. Você vai pagar só 210. Mas me tira uma dúvida. Se você vai pagar só 210 hoje, e você vai dividir em 2 parcelas, se você pagou R$210 e tirou 150, deu quanto aqui? 60? R$60.
Ficou faltando R$60. Só que você não tinha esse dinheiro, esses 210. Então você pagou em duas de 150. Então quando você paga a primeira de 150, tá faltando só 60. Mas o que a instituição faz? Te cobra 150. Então voltando ao raciocínio, você vai ter o quê? O montante, o capital, os juros, a taxa e o tempo. Aqui você vai ter o quê? Faltou 60. É o capital. Que se transformou em 150. Então, quanto que foi os juros? Quanto que aumentou essa parada aí? R$90. Então, qual foi a taxa efetiva de juros para um mês? Pronto, tá aí. Ok? Na sequência, aqui, ó, você vai ter o seguinte raciocínio. J é igual a CIT sobre 100. Os juros foi de quanto? Foi de 90. O capital de quanto? 60. A taxa, eu quero saber, o tempo é 1 dividido por 100. Aí o I vai ser o quê? 90 vezes 100 dividido por 60. Tá aí. Ok? Corto esse zero com esse zero, divido por 3 aqui, deu 3. Por 3 aqui deu 2. E 100 dividido por 2 aqui deu 1, aqui deu 50. Resultado final. 150% é a taxa efetiva. Agora você pensa que a instituição não está perdendo tempo. Está cobrando 150%. Mas na sua cabeça, está cobrando só. Não tem juros, porque são duas parcelas iguais. O bem custa 300 e está dividindo em duas de 150. Tá bom? Bem, nosso próximo tópico, nosso próximo raciocínio, está relacionado com a taxa de juros. Né? Então, quando você tem uma taxa de juros, ela é composta por taxa da inflação e taxa real da operação. Por exemplo, você investe na poupança e a poupança te retorna 5,6%. Né? Vamos ser tão pessimistas, não. 6% num ano. Só que a inflação daquele período foi 5,9%. Pensa comigo, qual foi seu ganho real? 0,1%. E aí? Nessa hora você pensa assim, peraí, mas a poupança me deu 6%. Sim, mas a inflação do período foi 5,9%. E aí todo mundo pensa que está ganhando ainda 0,1%. Também não é isso. Eu vou explicar o cálculo agora para vocês. Mas eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a parcela de taxa, a taxa efetiva da operação, a taxa aparente da operação, ela é composta por várias taxas. Em resumo, você vai ter uma taxa da inflação do período e uma taxa real do período. A multiplicação dessas duas taxas, porque é juros compostos, a multiplicação dessas duas taxas te fornece a taxa aparente, a taxa efetiva da operação. A fórmula é essa daqui, ó. 1 mais IA é igual a 1 mais IR vezes 1 mais IF. IA é a taxa aparente. É a taxa da operação. É a taxa efetiva. Ok? Também conhecida como taxa
taxa global. Ok? Na sequência, nós temos IR. IR é a taxa real. É a taxa que representa o ganho real da operação. IF é a taxa da inflação. É a taxa do que você pagou, do que você deixou de ganhar naquele período. Ok? Então, imaginando-se o seguinte, que você tem uma taxa real de 5% ao ano, por exemplo, e uma taxa da inflação de 3%, qual foi a taxa do ano, a taxa aparente, a taxa efetiva cobrada no ano? Ele quer saber a taxa aparente, a taxa global. Então aqui você vem, ó, 1 mais IA é igual a 1 mais IR vezes 1 mais IF. Ok? Então você vai ter essas 3 informações. O interessante dessas questões é que sempre ele vai te informar 2 taxas e pedir a terceira. Então assim, o cálculo é bem tranquilo. Então aqui você vai ter, lembrando que esse cara aqui é 1,05 e esse cara aqui é 1,03. 1 mais IA é igual a 1 mais 0,05 vezes 1 mais 0,03. 1 mais IA é igual. Aqui, gente, está ficando 1,05 vezes 1,03. Pelo macete que eu ensinei para vocês mais cedo, nos blocos anteriores, aconteceu o seguinte. Quantas casas decimais você tem aqui nos fatores? 2 e 2. Então, a resposta vai ter que ter 4 casas decimais. Seguindo o mesmo raciocínio, você faz aqui, ó. 3 vezes 5, 15. E 3 mais 5, 8. Resultado final deu 1,0815. Então, aqui você vai ter que 1 mais IA é igual a 1,0815. IA, que é a taxa aparente, a taxa da operação, a taxa efetiva, vai ser 1,0815 menos 1. IA vai ser 0,0815 vezes 100. IA vai ser 8,15% ao ano. Paulo, não era só somar 3 mais 8? Se você somar 3 mais 8, você encontra 8%. E o resultado correto é 8,15%. Tudo bem? Bem, seguindo o raciocínio, eu vou colocar para vocês na tela a primeira questão que envolve esse raciocínio aqui. Então, por favor, na tela, questão número 1. Se o custo real efetivo de uma operação financeira for de 15%, e se a taxa de inflação acumulada no período for de 8%, então, nesse caso, o custo total efetivo dessa operação financeira será inferior a 15%. Voltando comigo, perceba que a questão é muito tranquila. Ele falou assim, o custo real efetivo for de 15%. Então, ele te deu, na questão número 1, ele te deu o IR, 15%. E depois, ele fala o seguinte, ele fala que a inflação acumulada do período for de 8%. Então, nesse momento, ele está te dando a taxa IF, 8%. E aí, ele afirma que a taxa da operação, a taxa efetiva da operação, a taxa da operação financeira, na tela de novo, na tela. A taxa, o custo total efetivo dessa operação financeira será inferior. Volta comigo.
será inferior a... Ele está afirmando que ela será inferior a 24%. Nós vamos ter que analisar isso aí. Então, vamos lá. 1 mais IA é igual a 1 mais 15% vezes 1 mais 8%. Então, aqui, ó, 1 mais IA é igual a 1,15 vezes 1,08. Essa parte aqui, eu dei uma acelerada, porque eu já acredito que vocês já entenderam. Vou dividir por 100, vai ficar 0,15. Vou somar com 1, vai dar 1,15. Vou dividir por 100, vai ficar 0,08. Vou somar com 1, vai dar 1,08. Ok? Então, aqui você vai ter 1 mais IA é igual, multiplicando isso aqui, vamos para o nosso rascunho aqui, 1,15 vezes 1,08. 8 vezes 5, 40 vão 4. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12 foi 1. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. 0, 0 e 0. Aí depois, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Aqui deu quanto? 0, 2. 9 mais 5 dá 14. Foi 1, 2 e 1 aqui. Quantas casas mais nós temos? 4. 1, 2, 3, 4. Resultado, você vai ter 1,2420. Então, o IA vai ser o quê? 1,2420 menos 1. IA vai ser igual a 0,2420. Vezes 100, você vai ter o quê? IA igual a 24,2% o quê? Ao ano. O que é superior. Olha como é bem sutil. Superior a 24%. Então o item está errado só por isso. Muito sutil. Muito sutil. Tranquilo? Ficou uma dúvida? Tranquilo. Beleza. Então, nesse momento, eu quero fazer com vocês a questão número 2. Beleza. Bem, essa questão número 2, essa questão ela é interessante porque ela mistura o raciocínio, a forma de juros compostos ou de juros simples, porque é só um período, e também a de taxas, né? Então, olha só, se a quantia de R$5.000 for investida pelo período de 6 meses, não, peraí. Se a quantia de R$5.000 investida pelo período de 6 meses produziu um montante de 5.382, sem se descontar a inflação verificada no período, e se a taxa de inflação no período for de 3,5%, então a taxa real de juros desse investimento no período será D. Então, nesse momento, aqui, nós vamos trabalhar nesse período, né? Perceba o seguinte, volta comigo aqui. Perceba o seguinte, quando você tem aqui, ó, MC, JIT, pode ser JIT. Você tem aqui, ó, o capital é 5.000. O montante que se transformou foi de 5.800 e 5.382. 5.382. Ok? Beleza. A taxa dessa operação ao período para 6 meses. Esse período de 6 meses eu vou chamar de um semestre. Ok? Então aqui você vai ter um semestre. Então a taxa que eu quero saber aqui é para o semestre. Ok? Nesse momento, como é e aí você já entendeu, a gente pode fazer com juros simples. Que eu só quero achar a taxa. Tudo bem? Mas vamos fazer bem simples mesmo. Posso até utilizar o montante composto.
Vamos usar a fórmula do montante composto. M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a N. M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a N. O M vai ser 5.382. O C vai ser 5.000. 1 mais I elevado a 1. Tá ali, ó. 1 mais I elevado a 1. Aí, o que você faz? Você passa os 5.000 para lá dividindo. Ok? Então, você vai ter 5.382 dividido por 5.000 igual a 1 mais I. 5.382 dividido por 5.000. Ok? Então, aqui, você vai ter o quê? 1 mais I vai ser igual a... Vamos fazer essa divisão aqui? Vamos fazer ela com calma. Cinco mil 382 dividido por 5.000. Aqui deu 1. Então aqui ficou 5.000, subtraiu, aqui deu 2, aqui deu 8, aqui deu 3. Ok? Aí eu crio o primeiro zero. Após a criação do número zero, vírgula. Quantas vezes esse número 5.000 cabe dentro do número 3.820? Nenhuma vez. É zero. Subtraiu, deu 3.820. Aí você cria outro zerinho. E aqui você coloca quanto? 7. Porque 7 vezes 5 dá 35. Subtraiu, deu quanto? 3 aqui. 2 aqui. E mais os zerinhos aqui. 3.200. O que você faz agora? Você coloca esse zerinho aqui. Então você vai ter um 6 aqui, que dá 30. Que subtraiu, deu. E aí você vai ter o 20.000. Aqui você bota um 4. 20.000, que deu 0. Ok? Então aqui você vai ter o quê? 1,0764. Então a taxa da operação, a taxa aparente da operação, você vai encontrar agora. Você vai encontrar o IA. 1,0764 menos 1. O IA vai ser igual a 0,0764. Multiplicou por 100. Quanto que deu a taxa da operação? O IA deu 7,64% ao semestre. Mas não foi isso que ele pediu. Não foi isso que ele pediu. O que ele pediu pra gente foi... Essa divisão aí eu vou apagar. Então dá um pause aí, copia se quiser copiar. Caso contrário, eu vou apagando aqui. O que ele pediu pra gente foi a taxa real da operação. Porque o que ele me informou foi que a taxa da inflação acumulada foi de 3,5%. Ok? Então, com isso, nós teremos o quê? 1 mais IA é igual a 1 mais IR vezes 1 mais IF. 1 mais IA é igual a 1 mais IR, que é multiplicado por 1 mais IF. Então, com isso, você vai ter esse 1 mais IA, já está aqui, ó. 1 mais I vai ser igual a 1,0764 igual a 1 mais IR vezes 1 mais IF vai ser igual a 1 mais 0, aqui, ó, 0,035. Ok? Então aqui você vai ter o quê? 1,0764 é igual a 1 mais IR vezes 1,035. Passa para cá dividindo, você vai ter que 1 mais IR vai ser igual a 1,0764 dividido por 1,035.
A última pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual o primeiro passo para dividir números decimais? Isso mesmo, igualar as casas decimais. Então, em cima eu tenho 4, embaixo eu tenho 3. Coloco um zerinho, ficou igual. Segundo passo, eliminar as vírgulas. Então, vamos lá. Você vai ter aqui 10.000. Vou colocar bem aqui, ó. 10.764 dividido por 10.350. Aqui é 1, aqui é 10.350. 4 menos 0 é 4, 6 menos 5 é 1, 7 menos 3 é 4. Aí eu crio o primeiro zero. Após a criação do primeiro zero, vírgula, e aqui eu boto um zero. 0 vezes isso é 0, subtraiu deu quanto? Deu 4.140. Aí eu crio outro zerinho, ficou 41.400. Aqui eu boto um zero. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Vai 1. 4 vezes 1, ou 4 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 4 vezes 1, 4. Subtraiu, deu 0. Resultado, 1 mais IR ficou igual a 1,04. IR vai ficar igual a 1,04 menos 1. IR vai ficar igual a 0,04. E multiplicando por 100, você vai ter que o IR vai ser 4%. Questão bem bolada essa. Essa é uma questão que explora o conhecimento de juros compostos e que explora o conhecimento de custo efetivo da operação. Ok? Ganho real e tudo. Então, com isso, gente, eu quero desejar para vocês sucesso nessas aulas aqui que eu passei para você, nesses blocos, que você possa alcançar o seu objetivo e a sua conquista. Faço votos, eu e essa família grandiosa, de que você tenha sucesso na sua vida. Tá certo? Desejo boa sorte e felicidades. Um abraço do professor Paulo Henrique.